Olá pessoal, tudo bem? Lilian Becker aqui hoje com vocês, estreando a primeira entrevista com ela em cena. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lilian. É um Muito prazer enorme estar aqui com você. Então, nasci em Vitória, né, Espírito Santo. Minha mãe, ela veio para o Rio de Janeiro quando eu tinha 1 aninho de idade. Então, ela não estava muito preparada para ser mãe. Ela queria curtir muito a vida dela, né? Então, ela sempre me deixava com alguém para cuidar de mim. Assim, ela não tinha aquele feeling, aquela coisa de mãe, né? Mãe e filho, não. Então, eu cresci assim. Eu cresci num lar que ela não me dava assim, muita atenção, né? Desde o início, ela não era tão carinhosa comigo. E, passando-se os anos, ela começou a beber muito, né? Sair muito às noites. Com isso, assim, eu com 8 anos de idade, assim, eu já passei a cuidar dela, né? Eu muito pequena, eu tinha que cuidar dela. Então, ela chegava bêbada, né? Ela chegava mal. Eu tinha que cuidar da minha mãe, dar banho, né? Tirar a roupa dela, dar banho, dar uma comida para ela comer, né? Isso com 8 anos de idade? Com 8 anos de idade. Então, passaram-se mais alguns anos, ela começou a ficar muito agressiva. Só que aquela agressividade, ela ia aumentando. Ela, conforme assim, iam surgindo os problemas dela, ela descontava em mim. Então, ela começou a me bater. A me agredir, né? Não só com palavras, mas com pancadas mesmo, né? Porque a violência física Então, assim, não tinha muito lugar de bater, era onde desce, ela atacava o que viesse na mão dela. Ela fez marcas no meu corpo, braço, perna, eu usei gesso, né? Fui toda engessada. Os vizinhos sempre me socorriam, né? Que a gente morava em Copacabana. E os vizinhos sempre, eles me socorriam, assim, de levar um médico ao hospital, emergência, mas eles tinham medo dela, eles tinham muito medo dela. Hoje em dia existe o Disque Denúncia, né? Contra a violência infantil, mas na época não. Então, eu ia sofrendo ali muito dentro de casa, mas não tinha quem me salvasse. Eu sempre tinha dentro de mim, assim, eu tinha uma fé muito grande, desde o início. Eu sempre orava, sempre falava com Deus, mas eu não tinha nenhuma perspectiva, porque eu não tinha ninguém. A família era eu e ela, né? Minha mãe, a família toda, ela é do Acre, né? De Rio Branco. Então, era só eu e ela ali. Então, eu não tinha quem recorrer. Tem uma vizinha minha que ela se tornou até praticamente da família, a gente chama ela de Dindinha, né? A tia Carmen, que ela sabe de toda a minha história. Ela me socorreu também diversas vezes. Então, assim, eu tenho marcas no meu corpo, na minha cabeça, levei pontos, enfim. Hoje eu não atribuo, assim, nada disso. As pessoas falam, mas era sua mãe, mas por quê? Por que tanto ódio que ela tinha de você? Mas eu acredito, assim, que não era ela. Dentro de mim eu vejo que era algo que usava ela, alguma coisa assim. Porque como pode, né? Uma mãe não amar seu filho, não cuidar, né, do seu filho. Então, aconteceu, passando-se os anos, quando eu tinha 13 anos, minha mãe engravidou, né? Eu tive um padrasto maravilhoso, né? E ela engravidou da minha irmã, só que ela não queria ter essa filha, ela não queria. Ela fez de tudo e eu sempre ali pedindo, chorando, mãe, por favor, tenha, eu quero muito. Prometi a ela, eu falei, eu vou cuidar dela, você não precisa se preocupar. E aí ela teve a minha irmãzinha, né? Minha única irmã, a Indy. E nisso que ela teve a neném, né? Eu passei a cuidar dela desde o seu nascimento. As pessoas achavam que eu era mãe da minha irmã, porque sempre eu ali com a Indy, para cima e para baixo, levando para tomar água de coco no calçadão, parquinho, tudo era eu. As pessoas olhavam para mim, você é mãe tão novinha, quem não conhecia. Mas, ao mesmo tempo, minha mãe continuava saindo, né? E vivendo a vida dela, que eu não podia fazer nada, porque era pequena. E ela ainda era violenta com você nessa época? Ainda era. Passou o resguardo dela, ainda era. Chegou uma determinada época que ela queria me induzir a caminhos errados. Ela queria que eu fosse para onde ela ia, ela queria que eu fizesse o que ela fazia. E eu não aceitava aquilo. Dentro de mim, eu não aceitava aquilo.
Eu tinha dentro de mim que eu poderia ter uma vida normal, eu poderia ter uma outra vida, eu tinha que ser feliz, eu tinha que vencer aquilo. Então, na verdade, como eu não tinha ninguém, eu só recorria a Deus, né? Na verdade, na íntegra, era isso. Eu me ajoelhava e eu pedia muito a Deus. Primeiro, que ela não me tirasse a vida, né? Porque às vezes ela ficava muito agressiva, eu desmaiava embaixo dela, diversas vezes eu desmaiei. E que eu vivesse, sobrevivesse. E a minha irmãzinha, né, que estava ali comigo, e eu tinha que sobreviver para ela. Quando chegou esse ponto que ela queria que eu fizesse o que ela, praticamente me forçando, ela me deu uma surra muito grande. E nessa surra eu fiquei muito, muito machucada. Eu fiquei toda com marcas no meu corpo, mas marcas mesmo porque era um cinto de ferro, então eu fiquei com muitas marcas. Nesse dia eu consegui sair de casa, abri a porta, saí de casa correndo e fui para o juizado de menores, sozinha. Chegando ali eu estava muito fragilizada, muito, muito fragilizada. Chegando lá eu passei pela assistente social, passei por psicólogas. E ali eles escreveram todos os relatórios e falaram, não tem condições de você voltar para casa. Não tem, você vai morrer, ela vai te matar. Ela tinha cortado a minha orelha, enfim, várias coisas. E aí, dali eu não sabia o que seria de mim. Eu pensava na minha irmã, deixei ela, mas eu não tinha como voltar. E ali eles me encaminharam para a família Santa Clara, que fica em Vargem Grande, né? Que tem como diretores tia Eliette, tio Cícero, que partiu esse ano, infelizmente nos deixou. E na época eles me mandaram para lá. Só que eles estavam assim, eles me colocaram em uma Kombi e me levaram e eu não sabia para onde, e eu só chorava, pensando, nossa, deixei tudo para trás, minha casa, né, minha irmã, minha vida, e agora o que será de mim? A sensação é como se você estivesse num pesadelo, né? Será que eu estou realmente passando por isso? Será que isso realmente está acontecendo? Exatamente isso. Né? A gente, assim, quem está aí assistindo esse vídeo deve pensar assim, nossa, como que uma mãe, né? Sim. Como que uma mãe consegue... Eu sou mãe, você é mãe. Sim. Então, quem é mãe, principalmente, até quem não é, mas quem é mãe, principalmente, deve se questionar, gente... Não é possível que exista uma mãe que tenha coragem de fazer isso com seu filho. Mas é importante a gente ficar atento, porque existe. Né? Existe. Sim. A gente fala, então, mas não é mãe. É mãe, existe, é fato, é verdade. E isso pode estar acontecendo aí no seu vizinho. Sim. Então, na época em que a Ellen passou por isso, não existiam esses contatos Sim. em que hoje tem de denúncia. Então, se hoje você vê alguém passando, alguma criança, algum adolescente passando por uma situação dessa, isso. Não é que a gente pode denunciar. A gente tem a obrigação de denunciar. Sim. É só você ligar para o Disque 100. É só ligar, Disque 100. E você vai lá e denuncia. Você não vai precisar se identificar, não é isso? Não. Não precisa, é igual o Disque Denúncia, isso. né? Não precisa você se identificar, mas a gente tem essa obrigação, porque numa dessas, é nisso que a gente vê na televisão o tempo todo. O pai matando o filho, Custa como uma é que vida, jogou o pode filho lá em custar cima uma do vida. sexto andar? Sim. Como é que teve... não, caiu, não é possível. Ele perdeu a cabeça. Não existe perder a cabeça. Se você vê isso no seu prédio, se você vê isso na sua rua, liga para o Disque 100. Você pode ligar para a polícia, polícia civil, você pode ligar para a polícia militar. Mas, se você quiser fazer isso dessa forma, em que ninguém saiba quem está falando, liga para o Disque 100, mas nunca deixe de denunciar, porque você pode estar salvando uma vida. Uma vida, isso, exatamente. Isso? Por pouco, né? Por pouco você não perdeu a sua vida, né? Verdade. Então, depois que você chegou no orfanato, como foi esse acolhimento lá? Olha, chegando lá, tinham muitas crianças, para quase 100 crianças e adolescentes lá, né? E já era noite. E eu chegando lá na parte da... Era tipo um escritório. E aí eu vi a tia Eliette com o tio Cícero, eles estavam lá, eles que me recepcionaram. E a tia Eliette ficou assim, ela falou, tem muita criança. Ela falou com a assistente social que tinha me levado. Aí ela olhou assim para mim, profundamente, assim, nos meus olhos. Aí falou assim, senta aqui. Aí me sentou no colo. Poxa, eu nunca tinha ganhado um colo na minha vida, né?
E ela me olhou assim com aquele olhar amoroso, sabe? Aquele olhar dela sereno. Aí falou, eu vou ficar com ela. Você pode ficar ali. Nossa, ali eu vi Deus. Eu vi que Deus realmente ele cuida muito de mim, sabe? Desde o início da minha vida, Ele me ama e Ele cuida muito de mim. E ali eu pude ver que foi aquela luzinha no final do túnel, sabe? Aí, naquele momento, entrou uma menina, eu lembro, e falou assim, não, Tiliete, eu divido minha beliche com ela. Eu achei muito engraçado, porque, poxa, dividir, né? Quer dizer, já está cheio, dividir o espaço, né? Mas aquela noite foi maravilhosa. Foi minha primeira noite de sono depois de muitos anos. Desculpa. Porque na época eu não conseguia dormir, minha mãe não me deixava dormir. Resumindo, então, eu tive uma noite de sono maravilhosa. Quando eu acordei, né, que eu saí do dormitório, que eu me deparei assim, com as crianças sorrindo, os adolescentes, todo mundo querendo me conhecer, me abraçando. Assim, todo mundo ali junto, sabe? Assim, o espírito familiar no ar, né? Eu agradeci muito a Deus. Então, ali reacendeu a minha esperança, mas ainda tinha um foco, que era minha irmã. Eu precisava estar bem, eu precisava estar bem para ela, para ajudar ela. Mas como? Ainda sendo uma adolescente, né? uma jovem adolescente. Resumindo, então ali eu comecei a voltar à escola, né? Voltei a estudar, terminei meus estudos ali. Ali eu passei a ajudar também aos menores, crianças que eram menores. Só te cortando um segundo. Não tem como não dar uma pausa para falar o quê? Da importância desses abrigos. Sim. Né? Porque às vezes a gente vê, passa em algum lugar, tem um abrigo. De repente, até no seu próprio bairro tem algum abrigo. Ou você conhece alguém que pediu uma ajuda. Verifica, sabe, se é realmente verdadeiro aquele trabalho. Sim. Mas, gente, se puder ajudar, não deixe de colaborar. É verdade. Porque esse trabalho é fundamental. Salvou a sua vida, Ellen. Sim. E quantas vidas são salvas, retiradas da bandidagem, da prostituição, da miséria, da rua. Sim. Que a criança pode ser violentada na rua. E tem criança, a gente vê criança na rua. Inclusive, né? Lilian, ali eu tive a experiência de que a minha história não era tão triste assim. Era triste, mas não era tão triste assim, porque existiam N situações mais difíceis que a Tiliete e o tio Cícero, eles acolheram, que eles abraçaram, sabe? Eram causas assim que, certa vez, quando eu passei a conhecer cada adolescente, cada jovem, eu via, nossa, não foi nada o que eu passei. Porque eles passaram muito mais que eu, situações de abandono, de abuso sexual, situações muito difíceis e que, graças a Deus, a maioria deles, se não quase todos eles, tiveram um final feliz como o meu. Porque nesses lugares eles realmente oferecem o que uma criança e um adolescente desses mais necessita. Sim, acolhimento. Que não é o dinheiro. O acolhimento, né? O amor, o amor, esse carinho. Você vê Sim. como é que ela se emociona? Sim. Né? Quando ela falou, poxa, ela me deu colo. Eu nunca tinha tido colo. Né? Então, muitas vezes... Eu nunca tinha sentido amor na minha vida. A verdade é essa, eu não tinha. O dinheiro vem de quê? Vem de quem está de fora, que aí eu não posso ir lá, ficar indo lá fazer uma visita, dar um afago, dar um carinho. Sim. Mas, olha, toma aí para ajudar na alimentação dessas crianças. Isso. Essa corrente do bem que o voluntariado traz, sabe? É o que realmente é uma corrente. Precisa. Um precisa doar um dinheiro, outro precisa doar o tempo. Né? Cada um doa o pouco que tem. E a gente realmente se ajuda e faz o mais importante, gente, que é salvar vidas. Para hoje, estar aqui nessa entrevista, vendo uma história de superação, uma história de vitória. Graças a né? Deus. Porque a Ellen, depois que saiu de lá, né, Ellen? E aí começou a sua vida. Você quer dizer que você ganhou uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos? Sim. Como é que foi como é que aconteceu isso? Dá uma pincelada nessa história pra gente. De uma menina que estava lá quase
né, perdendo a sua vida numa história muito difícil, mas ela não desistia, não desistiu. nunca. Então, não desista nunca. Para tudo tem jeito. Por mais que você ache que tá no fundo do poço, que não vê mais saída, abre a porta e sai correndo igual ela fez, que foi ali que ela conseguiu salvar a sua vida e sua história. Foi bem isso mesmo. É? Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade, apareceu a oportunidade da Bolsa de Estudos. Eu não pensei 2 vezes, porque eu precisava ajudar a minha irmã, né? Eu precisava, nessa época eu tinha tido meu primogênito, né? O meu filho, e eu precisava ajudar eles. Então, o que eu fiz? Eu voltava de 3 em 3 meses, né? Que eu tinha milhas, então eu podia voltar para vê-los, não abandonei a eles nunca. Mas eu estudei, né? Aproveitei a oportunidade com unhas e dentes, porque não importa o que você passe, Deus ele sempre te dá oportunidades. Cabe a você aproveitá-las. Você tem que agarrar com unhas e dentes e partir para cima. Então, você fica ligado, gente, porque, olha, a oportunidade pode estar aí na sua frente e você não está enxergando. Acontece muito isso, sabia? A gente está lá, ó, pensando tanto nos sonhos. Ai, como eu queria, como eu gostaria, como eu sonho. Acorda para a vida, como diz a Ana Maria. Acorda, menina, que a oportunidade pode estar aí na sua frente. Você não está vendo. Não é isso? Isso, foi isso. Então, me conta essa história. Você foi lá, agarrou a oportunidade da Bolsa de Estudos, estudou, se formou. Isso, terminei. Gente, olha que reviravolta que deu na vida dessa pessoa. Né? Daquela história toda lá do início, tudo que ela passou, viveu lá no abrigo, surgiu a oportunidade, abraçou a oportunidade, foi lá, fez a faculdade, se formou. E também, eu acho que, assim, eu achei muito bacana também que, além da universidade que eu fiz, eu procurei também uma pública. Então, eu fiz um técnico público na pública e fiz no particular, que eu tinha ganho a bolsa. Então, na verdade, eu voltei com 2 diplomas. Eu me formei e no dia seguinte, eu já estava no avião para voltar para o Brasil. Sabe o que se diz isso? Força de vontade. Exatamente. Né? E foco, você, né? Você criou foco. A oportunidade. Isso. Porque ela foi lá para fazer um curso, né? Para se formar em inglês lá. Só que o que ela fez? Ela queria mais. Isso, exatamente. Né? Então, queria eu estudei... mais. Então, criou uma oportunidade para a sua vida e se formou em... Olha só, 2. Saiu de lá com 2 formações. Diplomas. 2 diplomas. Então, palmas para você. Imagina, obrigada. E quando você voltou, como é que foi? Aí você voltou para o Brasil? Isso, eu voltei, aí, assim, o foco ainda era minha irmã, pegar a minha irmã, né, da minha mãe, assim, não pegar, mas conseguir resgatá-la, né, antes que acontecesse com ela o que aconteceu comigo. E minha mãe, ela, infelizmente, ela ainda estava agressiva, né? Quer dizer, ela tinha antes se arrependido, mas agora estava voltando às agressões, só que sendo que verbais, e aí depois passaram para físicas. Mas antes que essas agressões elas viessem iniciar com a minha irmã, então, eu voltei para o Brasil, aluguei um apartamento. Eu sabia que ali eu precisava de mais forças, assim, porque eu sabia que eu ia entrar numa grande guerra com a minha mãe. Então, foi na época que eu entrei para a igreja, né? Eu busquei, assim, fortalecer a minha fé, porque eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. Eu precisava de poder de Deus mesmo ali agindo. E aí eu comecei a frequentar a igreja. E a minha irmã já estava tendo as agressões verbais. E quando ela ia iniciar as físicas, eu consegui... foi até em uma situação que a minha mãe levou uma pessoa para dentro de casa. E essa pessoa tocou no pé da minha irmã e ia subindo a mão na perna dela. E ela conseguiu correr e saiu correndo lá para casa, porque tudo era lá em casa, né? Ela conseguiu correr lá para casa... E ali eu agarrei ela e falei, não, você não vai mais voltar para a mamãe. É hoje, é agora. Eu sabia que era aquele momento. Peguei ela, levei para o juizado e ali eu comecei todo um processo onde o doutor Ciro Darlan, na época, me ajudou muito. Ele me concedeu a guarda provisória. Depois ele me concedeu a definitiva. E eu consegui salvar a minha irmã
de tudo aquilo que eu passei. Ela não passou por nada do que eu passei. Assim, agressões verbais, sim, mas físicas, não. Em nenhum momento ela não precisou passar por aquilo.